Continuando o estudo dos aspectos teológicos do Livro da Sabedoria, vamos agora ver uma ideia muito importante que existe no livro e que está presente, sobretudo, na segunda parte, na segunda seção do livro, que compreende o final do capítulo 6 até o final do capítulo 9. É a doutrina da sabedoria. Ali nós temos textos que falam da sabedoria personificada, que é mediadora entre Deus e o cosmos. Ela é meio para Deus realizar na criação tudo o que ele realiza. Nós temos aqui, inclusive, nessa maneira de falar do livro, muitas preparações para o Novo Testamento. Vamos ver alguns exemplos que demonstram como os autores do Novo Testamento, ao expressarem certas ideias sobre Jesus e outras realidades, parecem ter utilizado o livro da sabedoria. No capítulo 7, se diz que a sabedoria é a efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus, uma imagem da sua bondade. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, fala da luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo. O resplandecer está ligado ali ao refletir da atividade de Deus, né? O espelho que reflete. Só que em vez de ser a atividade de Deus, no Novo Testamento já se vai aplicar essa realidade a Jesus. Resplandece a glória de Cristo. O Cristo que é a imagem de Deus. Em sabedoria, a sabedoria é a imagem de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, o Cristo é a imagem de Deus. Então a gente vê a apropriação da ideia da sabedoria aplicando a Jesus. A mesma coisa na carta aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, assim como a sabedoria é a imagem de Deus. Sabedoria 8.6 fala, se a inteligência do homem consegue operar, o que então, mais do que a sabedoria, é artífice dos seres? Se os seres humanos conseguem fazer muitas coisas, e nós temos a criação toda, a natureza, e essa natureza foi feita por Deus com sabedoria, é pela sabedoria que é mediadora, que Deus criou tudo, então ela realmente é o máximo. Ela é que fez tudo, ela realmente é responsável por toda a beleza que existe no universo. Essa ideia da criação que vem toda de Deus, mediada pela sabedoria, aparece no prólogo do Evangelho de São João. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito de tudo que existe. Ou seja, ele é o mediador, o verbo de Deus. O verbo é sabedoria de Deus. Com isso nós vemos, inclusive, como o prólogo de São João foi moldado a partir das ideias de sabedoria. É interessante isso porque, durante algum tempo, alguns autores, meados do século XX, na primeira metade, sobretudo do século XX, quiseram interpretar o Logos joaneu, né? O Logos, o verbo de Deus, sobretudo do prólogo, como uma apropriação de ideias helênicas, gregas. Teria havido uma helenização da fé primordial. Porém, observando com atenção essa relação que existe entre o prólogo de João e o livro da sabedoria, além de outros textos sapienciais do Antigo Testamento, nós percebemos que não foi uma apropriação de ideias helênicas, mas foi, sim, um aprofundamento daquilo que já vinha na tradição judaica e que aparece nos livros sapienciais em relação com a sabedoria. O verbo, a palavra de Deus, o logos, a razão de Deus, é a sabedoria de Deus, que então é aplicada a Jesus como logos encarnado. No capítulo 7, 26, aquela passagem que já vimos, né, nós temos também um paralelo com a carta aos Hebreus, onde se diz que Jesus é o esplendor da glória de Deus.
imagem do seu ser. Vejam ali a infusão da luz eterna, espelho sem mancha, imagem da sua bondade. Sabedoria 8.3. A sabedoria mostra a nobreza de sua origem em conviver com Deus. Ela é amada pelo Senhor de todas as coisas. A sabedoria tem a sua origem onde? Na convivência com Deus. No prólogo de São João, nós temos: no princípio era o verbo estava junto de Deus. Ali também a ideia de conviver com Deus, de provir da Santíssima Trindade, no texto do Novo Testamento, mas que dá ao texto de sabedoria uma nova dimensão. Parece que o prólogo de São João tinha bem clara a ideia da sabedoria e então atualizou, aplicando essa ideia da sabedoria à razão, ao logos divino. Também a mesma ideia no capítulo 9, onde na ficção de Salomão nós temos uma oração que pede a Deus a sabedoria. E aí se diz: dai-me a sabedoria, que partilha o vosso trono. A sabedoria está junto de Deus, no trono de Deus. Compartilha com Deus o seu trono. Com isso a gente vê também como já na época pré-cristã, né, no judaísmo, anterior a Jesus Cristo, nós temos uma evolução muito importante da ideia de que Deus é Deus, claro, o monoteísmo absoluto é só um, porém, a sabedoria já aparece como um atributo quase que independente. Não podemos dizer que é independente, porque senão cairíamos em dois deuses, numa ideia absolutamente contrária ao que existe no judaísmo, porém nós percebemos que já ali na beira do Novo Testamento, nós temos uma preparação da revelação que ocorrerá em Jesus Cristo. Sabedoria 7:28, Deus somente ama quem vive com a sabedoria. Amar, Deus ama. Quem? Quem aceita a sabedoria e convive com ela. Vejam lá no Evangelho de João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Deus ama. E nós viremos a Ele e nele faremos nossa morada. Então, há já uma transformação, porém há ressonâncias também dessa ideia de conviver com a sabedoria. Deus virá e habitará, nele faremos nossa morada. E como ligação está o amor. Sabedoria 7:21. Tudo que está escondido e tudo que está aparente eu conheço, diz Sabedoria 7:21. Porque foi a sabedoria, criadora de todas as coisas, que me ensinou. A sabedoria é criadora de todas as coisas. Ideia que nós já vimos lá no Sabedoria 8:6, ela é artífice de todos os seres, o que corresponde a ideias que estão no prólogo de São João. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Aparece aqui também a ideia da criação a partir da mediação do Verbo de Deus, né? Sabedoria 8:4, ela é iniciada na ciência de Deus e por sua escolha decide de suas obras. A sabedoria conhece Deus, ela é iniciada na ciência, significa que ela conhece. A mesma coisa em Sabedoria 9:9. Ao lado de vós está a sabedoria, que conhece vossas obras.
Estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe, ela conhece o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. No Evangelho de João, capítulo 5, nós temos esse conhecimento como sendo o conhecimento exclusivo do Verbo, do Filho. O Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. Tudo o que o Pai faz, o faz também, semelhantemente, o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Há uma comunhão de conhecimento entre o Filho e o Pai. O Pai mostra ao Filho tudo o que faz. Portanto, o Filho conhece tudo o que é de Deus, que é o pensamento que está aqui por trás dessas passagens de Sabedoria 8.4, 9 e 9. Ou seja, se nós olhássemos agora, né, para trás, para o livro da sabedoria, nós poderíamos ver como realmente, no livro da sabedoria, na segunda parte, o que se fala da sabedoria foi utilizado pelo Novo Testamento. Interessante é que não foi simplesmente por um ou outro autor. Nós vemos em São Paulo, vemos no quarto evangelho, só citamos esses, haveria outros, né? Ou seja, participou da comunidade cristã essa ideia de que a sabedoria de Deus, ela serviu para entendermos melhor Jesus Cristo. Vamos então concluir aqui esse aspecto da sabedoria, na segunda parte do livro da sabedoria, como precursora e preparação para a mensagem do Novo Testamento.